Separa mais a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar, fazer teu nome grande. Presença, Jesus, presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande. Separa mais a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós Durante um tempo estava em meio a tantas dúvidas, cercado de tristeza, medo e dor, em busca de alívio.
dia pra te adorar e agradecer por tudo que fez por mim. Nova chance de viver o que tens preparado pra mim. Um novo dia pra te adorar e agradecer por tudo que fez por mim. Nova chance de viver o que tens preparado pra mim. Um recomeço, recomeço, recomeço. Agora foi? Isso, problemas técnicos, começando o dia já com emoção. Bom dia, gente! Está começando um novo dia, o nosso recomeço, 47º Congresso Nacional da GELB, a todo vapor. Quem está dormindo, acorda. Quem já acordou, reforça o café e vem com tudo. Agora com vocês, a palavra, o nosso pastor Gerson Linder. Bom dia, bem-vindos ao Seminário Concórdia, vocês que estão aqui presentes fisicamente e aqueles que nos acompanham também de forma remota. É uma grande honra, um grande prazer para o seminário receber novamente um congresso da GELB. Eu acredito que os que aqui estão e que nos acompanham em casa, alguns deles não eram nem nascidos ainda quando houve um congresso da GELB aqui mesmo. Sabiam disso? Naquela vez, então, com todo mundo aqui presente, hoje eu acho que não comportaria tanta gente quanto aqueles que têm participado ultimamente nos congressos. Para nós é uma grande alegria primeiro porque o seminário é a casa da igreja, e por isso também é a casa da GELB. Isso aqui é um lugar de jovens, alguns não são tão jovens assim, mas a grande maioria é. São jovens que vêm lá da GELB e que ficam conosco aqui por 6 anos, para se preparar para o santo ofício do ministério. Mas tem um outro motivo também, pelo qual a gente fica muito feliz de acolher o Congresso da GELB, mesmo que dessa forma diferente das anteriores. É porque os nossos jovens são, de fato, uma preciosidade para a igreja. E nós do seminário consideramos os jovens da GELB como um presente que Deus dá à sua igreja. Nós sempre temos dito, e vocês dizem isso também, que os jovens não são a igreja do futuro. Eles são a igreja hoje. Aliás, somos igreja desde o batismo. Somos igreja porque Cristo nos acolheu no reino dele. Vocês jovens são igreja. E vocês têm um papel fundamental no trabalho do reino de Deus. Nós sabemos o quanto vocês são desafiados na sua vida diária. Vocês estão em contato com muitas circunstâncias, muitas situações e muitos desafios para a sua fé. Por isso, quando os jovens se reúnem para um congresso, seja presencialmente, seja de forma remota, é uma alegria, é uma festa para a igreja. E por isso é uma festa também para o Seminário Concórdia. E eu quero aproveitar aqui para convidar vocês, queridos jovens, a verem no seminário também uma oportunidade para vocês próprios crescerem no conhecimento do nosso Salvador Jesus, da sua palavra e no preparo para o trabalho do reino. Atualmente, hoje mesmo, está acontecendo aqui no seminário, de forma remota também, a Diaconia e Música, aquele curso que prepara músicos para a igreja. E vocês também, todos vocês são convidados em ocasiões futuras, a participarem deste curso. Além disso, o seminário está lançando agora em março, a nova ET, a Educação Teológica por Extensão, que trabalhará 6 terminalidades distintas
e que vocês vão certamente gostar muito, porque cada uma delas irá prepará-los para um aspecto distinto do trabalho no reino de Deus e para a sua própria vida na fé cristã. Além disso, convido também a vocês para que aqueles rapazes que já pensaram, ou que ainda não pensaram, mas que podem pensar em ser pastor um dia, que estamos com inscrições abertas para o ingresso em 2023, para que neste ano de 2022 façam um curso preparatório e então venham a se tornar alunos também desta casa. Enfim, muito bem-vindos, é uma alegria, é um prazer receber a cada um de vocês aqui, e aqueles que estão em casa, da mesma forma. Que bom que vocês estão aí com esse belíssimo congresso, que foi preparado com muito cuidado e com muito carinho. Nós que estamos aqui podemos notar isso. Um grande abraço, que Deus os abençoe hoje e em cada dia da sua vida. Continuem sendo esta preciosidade para a igreja, um presente que Cristo deu para a sua igreja. Grande abraço. Então, quem nos acompanhou ontem, a gente teve a transmissão de uma dança lá da Congregação São Paulo de Curitiba e nos falhamos um pouco em fazer os agradecimentos. Então, hoje, a gente queria agradecer muito, muito, muito ao André, ao Alexandre, a Kemi, a Ana Luísa, a Camila, Daiane, Emanuele, a Mafé, o Silas e a Thaís. Muito obrigado, ficou muito bom o trabalho de vocês. Espero que Deus abençoe e siga iluminando o grupo de dança de vocês. Jesus.
assim tão pecador perante o teu altar. Sei que muito resisti ao teu convite em vir aqui, mas por teu amor aceito meu louvor. Eis-me aqui, Senhor, ouso me achegar, assim tão pecador perante o teu altar. Sei que muito resisti ao teu convite em vir aqui, mas por teu amor aceito meu louvor. Olha para mim, perdoa todo mal, ouve o meu clamor, porque dependo do Senhor, meu Salvador. Me faz voltar ao primeiro amor, vem com tua graça me dar, renova todo o meu coração. Eu quero hoje recomeçar. Me faz voltar ao primeiro amor, vem com tua graça me dar, renova todo o meu coração. Eu quero hoje recomeçar. Assim tão pecador perante o teu altar. Sei que muito resisti ao teu convite em vir aqui, mas por teu amor aceito meu louvor. Eis-me aqui, Senhor, ouso me achegar, assim tão pecador perante o teu altar. Sei que muito resisti ao teu convite em vir aqui, mas por teu amor aceito meu louvor. Olha para mim, perdoa todo mal, ouve o meu clamor, porque dependo do Senhor, meu Salvador. Me faz voltar ao primeiro amor, vem com tua graça me dar, renova todo o meu coração. Eu quero hoje recomeçar. Me faz voltar ao primeiro amor, vem com tua graça me dar, renova todo o meu coração. Eu quero hoje recomeçar.
uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou, e por teu poder agora livre sou. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Agora te louvar, te entregar o meu viver de uma forma. Levar tua palavra e testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Bom dia, Gelbi! Que bom, que manhã linda para recomeçar, que manhã linda para louvar a Deus. Eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês hoje. Quem acompanhou a abertura ontem pôde ver que eu não estive. Infelizmente, no início da semana, eu tive alguns sintomas de Covid e fiz teste, e meu teste só saiu o resultado ontem à noite. E eu não poderia vir aqui se não tivesse com toda certeza que não poderia prejudicar e contagiar. Então, saiu meu resultado, já peguei o carro e vim correndo para hoje estar com vocês aqui, presencialmente, com essa galera que ontem fez um espetáculo incrível, vocês devem ter curtido. E, enfim, feliz de estar presente, feliz de estar com vocês, feliz em poder estar realizando mais um Congresso Nacional da Gelbi, o 47º, e que venham mais, certo? Mas chega de delongas e vamos começar com o primeiro estudo do dia. Hoje nós vamos falar muito sobre recomeço. E o primeiro estudo do dia, serão 2. O primeiro estudo do dia é com o pastor Nicolas Ville. Ele é pastor aqui do DIPA, ele é pastor em Porto Alegre, na Congregação Cristo, e capelão do Colégio Concórdia de Porto Alegre. Pastor, a palavra é contigo. Valeu. Querida Gelbi, queridos jovens, espalhados por todo o Brasil, minha saudação, meu abraço especial a todos vocês, no perdão e na graça de Deus, mas sobretudo a minha saudação a vocês nas oportunidades, na sabedoria e na força que Cristo nos dá diariamente para recomeçar. Essa temática desse Conselho Geral da Gelbi, que eles vêm propondo para os jovens da igreja nesses últimos 3 anos, despertou em mim uma curiosidade diferente. Eu não sei em que medida isso aconteceu com todos, mas a mim foi assim. Essa temática da guerra, dos conflitos, das batalhas,
Foi curioso para mim. Por causa disso eu li e reli e revisei muitas coisas sobre guerras. Tipo guerras mesmo. Exércitos, soldados, inimigos, alvos. Batalhas, às vezes dadas como perdidas. E uma grande reviravolta acontece. E uma delas, nem tão longa assim, se comparada com muitas outras, às vezes nem é tanto lembrada, pouco mencionada, é a Guerra do Golfo Pérsico. Alguém vai chamar, mas vai começar falando logo disso? É, exatamente, vou começar por aí. E a situação é a seguinte, resumidamente, para ilustrar, em 1990, eu ainda não era nascido, muitos de vocês jovens também não eram, teve uma guerra. O Iraque decidiu invadir o Kuwait. No mapa deve aparecer aí para vocês. O Kuwait está ali bem espremidinho, entre o Iraque e a Arábia Saudita. Ele era rico em petróleo. Forças internacionais se unem, uma ofensiva contra aqueles invasores é feita. O Iraque é derrotado, perde a guerra e bate em retirada. Entretanto, mesmo derrotado, batendo em retirada, sem ter o objetivo principal concretizado, eles incendiaram quase que toda a reserva de petróleo daquele país. E aí, pelo que eu andei vendo e relendo neste mês, ano passado essa guerra completou 30 anos, e pelo que cientistas políticos e jornalistas escreveram, até hoje não houve uma queima tão grande, de forma desordenada, de reservas de petróleo como aquela. O estrago que o inimigo, mesmo derrotado e abatido, conseguiu fazer foi grande. É óbvio que o nosso interesse aqui não é político, tampouco bélico. Quero fazer isso apenas como ilustração. E aí me acompanhem nisso. Deve aparecer aí para vocês. Para mim não aparece, mas eu vou crer que para vocês deve estar aparecendo. Deixa eu ligar o meu aqui. Agora sim. Acompanhem comigo. O inimigo ataca, mas logo em seguida ele é derrotado. Na Guerra do Golfo foram cerca de 100 horas, pouco mais de 4 dias, e o inimigo foi derrotado, e bateu em retirada. E mesmo derrotado, batendo em retirada, vejam ali os estragos. O estrago foi grande. De um inimigo que aparentemente estava abatido, sem forças, mas o estrago foi grande. Por isso, queridos jovens, querido povo de Deus, querida tropa, apesar de distantes, nós precisamos compreender primeiro que não estamos dispersos nesta batalha, tampouco desertamos da batalha. Não desistimos das batalhas porque o nosso Salvador é vitorioso, e nele nós estamos unidos no vínculo da paz e do seu amor mediante a fé. Também não é por menos que lá na primeira carta de João deixou bem claro, no capítulo 2, versículo 14, jovens, eu escrevi a vocês porque a palavra permanece em vocês, e por causa disso vocês têm vencido o maligno. E estamos juntos nesta manhã de congressão, nesta primeira parte de estudos, para identificar, perceber, avaliar as ações do inimigo, os estragos que ele causa, os danos que às vezes a gente nem percebe que lá estão e que deixam marcas na gente. E aí, em meio à escuridão das batalhas, da desorientação que muitas vezes toma conta da gente, a palavra de Deus, que é viva e que é eficaz, e diz o texto de Hebreus, ela é mais afiada, mais capaz, mais poderosa do que qualquer arma humana, qualquer espada humana, de 2 gumes, a ponto de dividir, de esquadrinhar todo o nosso ser, e essa arma surge como que uma luz para nos iluminar, para nos mostrar o norte do campo de batalha. Nós estamos juntos nesse segundo dia de congressão para uma missão.
Logicamente não sou eu o criador ou o pensador desta missão, tampouco é o Conselho Geral da GELB que convoca vocês para isso. Essa missão vem da parte de Deus e ela está descrita em 2 versículos que vêm acompanhando muitos jovens da nossa igreja nestes últimos anos. Está lá em Efésios 6, versículos 10 e 11. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firme, ser fortalecido no seu poder, vestir-se com toda a armadura de Deus. Esta é a orientação de Deus sobre a nossa missão para esse dia. Mas acontece, pessoal, que esta não é só uma missão para hoje, ela é uma missão para toda a nossa vida. E a razão para isso é que, desde o dia em que fomos batizados em Cristo e que chegamos à fé, fomos arregimentados, fomos convocados para fazer parte da igreja, da família de Deus, do povo de Deus, deste povo que luta neste mundo. Não houve um dia sequer em que estivéssemos livres dos ataques do inimigo. E aí alguém em casa, aí, vocês jovens na juventude que estão juntos, vão conversando e debatendo, alguém pode pensar assim, mas pastor, que exagero, nem um dia sem ataques do inimigo? Tem dias que eu passo bem de boa, pastor, nem parece, tem certeza? Mas talvez deve ser comigo talvez não foi bem assim. E aí, queridos jovens, eu digo para vocês, com todo o amor, com toda a coragem e com toda a ousadia que o próprio Deus nos pede para pregar a sua palavra, esse é o problema. Nós não vemos, nós não nos damos conta. Essa realidade de ataques do inimigo se dá porque nós somos fruto e agora participantes da missão que o próprio Deus convocou para si mesmo, no seu coração, e que ele proclamou aos seus discípulos, quando disse que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E aí, gente, a gente sempre menciona isso, a última promessa de Cristo, sendo levado, retornando aos santos céus, sabendo das lutas e das batalhas que o seu povo aqui iria enfrentar, ele precisa terminar dizendo, e eis que eu estou com vocês todos os dias. Não é por menos que Jesus disse isso. Ele poderia simplesmente ter dito assim, olha, agora vão, tá? É uma batalha, vai ser duro, vai ser complicado, o inimigo é poderoso, mas agora vocês vão. Não, o Senhor terminou dizendo assim para a gente, eis que eu estou com vocês. E eu quero começar agora, de fato, com vocês, da maneira como eu também comecei o meu dia de hoje. Hoje cedo eu acordei, peguei o meu catecismo menor, eu li, reli e fiz a oração, ou a bênção da manhã, que foi sugerida por Lutero. E eu vou pedir que vocês que estão aí em casa, assistindo no quarto, na sala, sozinhos ou com a família, vocês jovens que estão aí também na sua juventude, no seu lugar de reunião, no templo da sua comunidade, vocês que estão aqui comigo, aqui também possamos fazer isso em conjunto, na maneira de oração e de devoção, como Lutero sugeriu, como talvez muitas vezes ele começou o seu dia. E ele diz assim, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Depois Lutero nos indica o seguinte, pessoal, então de pé ou de joelhos, dize o credo e o Pai Nosso. Se quiseres, podes dizer mais esta pequena oração. E aqui está esta pequena oração. Vamos fazer todos juntos. Meu Pai Celestial, graças te dou por Jesus Cristo, teu amado Filho, por me haveres defendido de todo o dano e de todos os perigos na noite passada. E peço-te que me preserves também neste dia do pecado e de todo o mal, para que todas as minhas ações e a minha vida te agradem.
nas tuas mãos me entrego de corpo e alma, bem como todas as coisas. Esteja comigo o teu santo anjo, para que o inimigo maligno não tenha poder algum sobre mim. Queridos jovens cristãos, filhos de Deus, essa pequena oração da manhã de Lutero nos ensina a identificar aquelas coisas das quais Deus nos guardou na noite que passou, e também o que vem pela frente, no dia que começa, no dia que está recomeçando. São 3 elementos que Lutero destaca aqui, 3 coisas, 3 situações que nós enfrentamos na batalha diária, na luta diária. E eu desafio a vocês que estão aí em casa, conectados conosco, a que vão escrevendo aí na live, coloquem nos comentários se vocês identificaram esses 3 elementos que Lutero, na sua oração da manhã, dispõe e chegou até nós. Enquanto vocês vão identificando e escrevendo, é preciso dizer que o Catecismo Menor, nesta bênção, nesta oração da manhã, nos ensina a iniciar o dia para a missão, recomeçar a nossa vida sob a graça e o cuidado de Deus, mesmo no meio das batalhas, dizendo o seguinte: meu Pai Celestial, graças te dou. Já pensou começar o dia assim? Já imaginou? No meio das lutas, das dificuldades, nos dias que são maus, diz o apóstolo Paulo em Efésios, começar o dia: meu Pai Celestial, graças te dou por Jesus Cristo. Mas sobretudo Lutero nos ajuda a identificar, conhecer, perceber os inimigos que de forma sutil querem instaurar na vida da gente um caos completo de incredulidade, de intranquilidade, de incerteza, de medo, de pavor, de falta de orientação. Nessa singela oração, nós somos ensinados que a nossa vida cristã, tal como todo o cristianismo em todos os tempos e lugares, o cristianismo é um combate em diferentes frontes. Eu sei que vocês aí pela live devem ter identificado, mas a gente vai destacando por aqui. Lutero fala do mundo, Lutero fala do pecado e todo o mal que ele causa na vida da gente e na própria criação de Deus. Lutero fala especificamente do inimigo maligno. Por isso, além de ficar firmes e nos fortalecermos juntos no Senhor, nossa missão nesse momento é reconhecer o campo da batalha, abrir os olhos para as armadilhas do diabo e administrar os seus danos. Nesse processo espiritual, pessoal, as perguntas, os questionamentos, as dúvidas podem ser muitas. Que inimigo é esse? Ele é um só? São pessoas? Quais são suas estratégias? Qual é o seu poder de destruição? Qual é o alcance do seu poder? Eu devo ter medo? Devo atacá-lo? E se ele me atacar, tenho condições de me defender? Posso confiar de forma total, plena e perfeita naqueles que estão comigo, nos meus companheiros de batalha? Se fosse preciso, será que algum deles se sacrificaria por mim? Se fosse preciso, será que eu me sacrificaria por alguém? Para salvar alguém? A nossa situação de combate nesta batalha é descrita de uma maneira bem significativa pelo pastor John Klein. Seu livro, lançado há pouco tempo aqui em português na nossa igreja, está disponível na editora Concórdia. Vocês todos podem conferir, vale a pena ler e ter para devoção e entendimento, crescimento na fé e no amor de Deus. Ele descreve essa batalha e a nossa situação dentro dela. Acompanhem comigo. Imagine que você de repente perde a sua visão. Até agora você confiou em seus olhos para ver o que estava lhe acontecendo e entender o que ocorria ao seu redor. O que você ouvia com os seus ouvidos era confirmado pelos seus olhos. Mas de agora em diante, vocês têm que aprender a ver com os seus ouvidos. É assim que acontece na batalha, na guerra espiritual. Lutamos como se estivéssemos vendados.
E além de ser uma batalha com essas características em que estamos impedidos de ver como que cegos espiritualmente, o campo de batalha ainda é assim, pessoal. Um campo minado de perigos. E ao tratar disso, a gente precisa evitar hoje uma das palavras que, nossa, é uma das que eu mais escutei nesses últimos anos, né? Utilizada bastante em discussões e debates, são os extremismos. De um lado, o extremismo de tratar esse assunto da batalha espiritual de forma completamente desorientada, como uma curiosidade vazia, até perigosa. Lutero chamava essa curiosidade especulativa de curiosidade ímpia, uma curiosidade descolada da revelação da palavra de Deus, com um fascínio por algo que não é totalmente fundamental na vida cristã. Muitas vezes a gente fica fascinado com aquelas especulações sobre demônios, sobre encostos da alma, exorcismos, fascinados com especulações, trabalhos para isso, sessões para aquilo. E assim, aos poucos, a gente vai se preenchendo de uma falsa promessa religiosa, de que pelo fato de conhecermos, podemos controlar os inimigos e os ataques do inimigo, talvez prever. Esse é um problema. Mas isso também precisa ser cuidadoso quando estamos no outro extremo, quando subestimamos a sua existência e a sua ação. Tanto em um extremo quanto em outro, nós estaremos dando munição para o inimigo. E não é essa a orientação da palavra de Deus. Por isso, por causa destes extremos, a gente deve sempre voltar à sobriedade e à sensatez da palavra de Deus. Alguém disse certa vez que em uma guerra, sempre a primeira vítima é a verdade. Eu achei essa frase bastante significativa, porque ela se relaciona de duas maneiras com o nosso congresso e com este momento que tem este objetivo de perceber, identificar o inimigo, suas ações, administrar os seus danos. Primeiro, porque ele descreve algo que o diabo desconhece por completo, pessoal, a verdade. O diabo desconhece por completo a verdade. E não sou eu que estou dizendo, não foi a igreja que inventou, são palavras do próprio Senhor Jesus. Vocês podem acompanhar aí, eu separei pelo menos a segunda parte do versículo 44. Jesus estava numa discussão com os fariseus e ele fala sobre o diabo. Olha, quando ele, o diabo, profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, ele conhece muito bem o que ele está falando, porque é mentiroso e pai da mentira. E uma curiosidade é que a mentira é a única coisa, o único elemento mencionado na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, e que a própria Bíblia atribui paternidade ao diabo. Na mesma medida em que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e tudo aponta para Ele, o diabo é o pai da mentira. A segunda coisa que eu achei importante é porque ela descreve uma forma muito própria e a ação da natureza do diabo, desvirtuando a verdade sobre Deus, sobre a gente mesmo e sobre as intenções do diabo para com todos os seres humanos. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 6 a 9. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Essa expressão cuida está bastante relacionado com aquele verbo inicial ali, lancem. Às vezes a gente carrega muita ansiedade nas lutas e batalhas que a gente vai enfrentando. Essa expressão cuida tem o mesmo sentido de que Deus nos carrega. Não é só que Deus pega o meu fardo, não, Deus me carrega. Ele, na minha ansiedade, Ele me cuida, Ele me carrega. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês.
Queridos, vocês não vão encontrar no Novo Testamento um texto bíblico em que Deus ordena a nós, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, uma ordem para atacar o diabo, persegui-lo, provocá-lo, buscá-lo para afrontas e desafios. Vocês não vão encontrar, podem ler tudo de novo. Existe uma razão para isso. A maneira como o próprio Paulo escreve em Efésios 6 e também Pedro neste capítulo, que agora acabamos de ler poucos versículos, denotam que o povo de Deus não busca medir forças com o diabo, mas é convocado a buscar aquele que é poderoso para derrotar o diabo. Buscar o diabo para atacá-lo, persegui-lo, provocá-lo, pode nos fazer cair numa cilada. E a etimologia, a origem das palavras, nem sempre é o melhor lugar para buscar o significado das palavras. Mas vejam como que o Paulo descreve em Efésios 6, versículo 11, as armadilhas e as ciladas do diabo. Na palavra cilada, ele usa a palavra grega que dá origem ao termo método. Um método denota algo pensado, algo cuidadosamente planejado. O diabo não age de forma aleatória. E eu só percebi isso ontem de noite de uma forma mais clara e lúcida quando a gente ouviu aqui com a banda Castelo Forte, na primeira estrofe. Vocês lembram como que o Lutero percebeu e descreveu o diabo em 1528, quando estava escrevendo o Castelo Forte? Está aqui, ó. Investe Satã com hábil afã. O diabo investe, pessoal. Com hábil afã. Ele é habilidoso, ele é engenhoso, ele conhece as pessoas com afã. Sabe o que é afã, jovem? Afã é aquilo que não te deixa parar um segundo sequer de fazer aquele que é o teu objetivo. É um trabalho intenso, é um trabalho penoso. E é hábil, e sabe lutar com força ardil sem par, igual não há na terra. Foi assim que o diabo foi descrito por Lutero. Lutero conhecia bem a palavra de Deus, pessoal, e por causa disso ele conhecia também o diabo. Sendo o diabo o pai da mentira, ele bem sabe fazer das nossas consciências um campo de batalha, fazendo crescer a incredulidade, dando munição para a incerteza do perdão e da salvação que o próprio Cristo já conseguiu para a gente. Pelo fato de ser o pai da mentira, o tentador, o acusador, uma das ciladas do diabo é nos levar ao desespero ou à autossuficiência. No desespero nós esquecemos ou não acreditamos que alguém batalhou por nós, que se sacrificou por nós, que nos deu de fato seu santo e precioso sangue. E na autossuficiência somos endurecidos, chegando a pensar que sequer precisamos de Salvador. Quando a gente ora no Pai Nosso, por meio de Cristo, no poder e na força do Espírito Santo, não nos deixes cair em tentação. Jesus não nos estava ensinando a pedir que em momento algum viesse tentação sobre a gente, mas que na tentação, e ela virá, fôssemos nós fortalecidos, preservados, guardados no nosso Senhor Jesus. E é nessa hora que a gente ainda mais valoriza a orientação de Paulo: sejam fortalecidos no Senhor, porque há ainda outra batalha oculta. E acreditem, gente, é contra nós mesmos. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 5, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O inimigo não está apenas à nossa frente ou a quilômetros de distância, ele não está apenas camuflado aqui ao meu redor, mas a antropologia bíblica, o conceito de ser humano, que o próprio Paulo descreve para a gente,
nos ensina a identificar um inimigo muito mais próximo, pessoal. E essa identificação deve começar pela gente. A nossa velha natureza, a nossa natureza pecaminosa, reconhecer, perceber que eu também sou um inimigo. E o problema é que a gente não tem essa capacidade, tampouco temos forças para lutar contra isso. Vejam Davi no Salmo 38, versículo 10, o meu coração bate acelerado, faltam minhas forças, e a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Tem um comentário sobre as forças, muito pertinente, de um pastor luterano, Dietrich Bonhoeffer, sobre esse versículo que Davi escreveu na Escritura Sagrada. A essência da tentação bíblica é justamente o seguinte: para o meu próprio susto, o espanto da gente, e sem que eu pudesse fazer alguma coisa a favor ou contra isso, todas as minhas forças se voltam contra mim. E aí, gente querida, querido povo de Deus, muitas vezes nós temos filtros cognitivos, intelectuais, por motivos errados, pelas virtudes que a gente alcança, pelos recursos que a gente tem, e nos levam a contrariar essa realidade espiritual descrita pela palavra de Deus, e que vive dentro da gente, nos levando à arrogância, à soberba, à preguiça, a procurar desculpas e justificativas para aquilo que quer nos dominar. E aí muitas vezes a nossa hostilidade contra Deus, contra o próximo, é sintoma de uma má consciência. É verdade, nós fomos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo descreveu a gente como filhos da ira. Mas Cristo veio em Efésios 2 e nos evangelizou a paz, pessoal. E embora isto seja realidade, nossa natureza rebelde, pecaminosa, permanece dentro de nós. As suas intenções, a sua vontade se opõem com toda a violência que pode à palavra de Deus, a Cristo e a sua obra. E isso está dentro de nós, não é algo que vem de fora apenas. Os fariseus e escribas no tempo de Jesus, lá em Mateus 15, vocês vão bem se lembrar, estavam pensando que dentro deles estava tudo beleza, estava tudo tranquilo. E aí Jesus precisou dizer para eles: vocês não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E o mais incrível é que mesmo assim, diante da lei da palavra de Deus, na sua perfeição que nos espelha tal como somos, nós não nos identificamos assim. Tamanho é o mal que o pecado causou no nosso coração e na nossa mente. A gente meio que entra numa crise existencial em termos espirituais e desconhece essa realidade. Essa crise de identidade, essa expressão que se popularizou entre nós, surgiu especificamente num contexto de guerra, na Segunda Guerra Mundial. Quem a cunhou foi o psicanalista alemão Erik Erikson, e ele trabalhou com soldados sobreviventes alemães e americanos envolvidos na Segunda Guerra Mundial, e ele usou esse termo, essa crise de identidade, para designar a completa desorientação deles. Eles não sabiam nem o nome, muito menos de onde vieram e o que fariam depois, completamente perdidos, desorientados. E ainda, uma batalha oculta contra o mundo. Batalhar contra o mundo, lutar contra o mundo, não significa batalhar contra a criação de Deus. O termo mundo, pessoal, dentro do Novo Testamento, especialmente no Evangelho, nas cartas de João, aparece muito também nos escritos do apóstolo Paulo, denota tudo aquilo que se levanta de uma forma ou outra contra Cristo e a sua palavra, contra aqueles que levam Cristo e a sua palavra campo de batalha afora. Tudo aquilo que se levanta contra a verdadeira obra de Jesus ao nos resgatar desta era má, deste mundo
sofre com a realidade do pecado e perverte a palavra de Deus. Paulo nos alerta sobre isso. Vocês podem conferir aí. Porque as armas da nossa luta não são carnais, não têm origem neste mundo, não têm origem em nós, na gente, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência em Cristo. Isso se apresenta para a gente de maneiras muito estranhas às vezes. Não é por menos que o diabo é descrito por Paulo como um anjo de luz. Muitas vezes isso chega para a gente através de políticos que nos incitam a apoiá-los em suas cruzadas contra as forças do mal. E vai desde inimigos nacionais até internacionais. Muitas vezes são reformadores sociais, que nos estimulam a todo custo a combater injustiças e opressões. Às vezes são colegas de trabalho que nos pressionam a ficar do seu lado, contra os seus oponentes do mal que os atacam e bloqueiam a sua ascensão profissional. Uma batalha que perde de vista o verdadeiro significado da vitória final que Deus garantiu para a gente. Um estudioso do Novo Testamento descreveu o problema dos sistemas do mundo de uma maneira bem interessante. Está aqui para a gente perceber. Se Deus entendesse que a nossa maior necessidade era econômica, Ele teria enviado um economista. Se Ele entendesse que a nossa maior necessidade era entretenimento, Ele teria enviado um comediante ou um artista. Se Deus tivesse percebido que a nossa maior necessidade era estabilidade política, Ele teria enviado um político. Se Ele tivesse percebido que a nossa maior necessidade era na área da saúde, Ele teria enviado um médico. Mas Ele, Deus, entendeu que a nossa maior necessidade envolvia o nosso pecado, a nossa separação, a alienação dEle, a nossa profunda rebelião, a nossa morte. E Ele nos enviou um Salvador. Queridos jovens, entre lutas e batalhas nós vivemos a partir da ressurreição de Cristo e o esperançoso dia da sua volta. A gente vive aqui a partir da ressurreição de Cristo na confiança, na força do cuidado e da bênção e na certeza de que toda boa dádiva procede do Pai das luzes, como diz Tiago. Mas na mesma medida em que avançamos no campo de batalha, vamos enfrentando os sofrimentos, as perseguições, no reconhecimento diário da nossa dependência de Cristo, certos de que em sua liderança nós temos a vitória sobre o diabo, o pecado e o mundo. Na vitória contra o diabo, pois naquilo em que Ele mesmo, Cristo, sofreu quando foi tentado, Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, versículo 13, versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo usa essa expressão, regiões celestiais, na carta aos Efésios 2 vezes, uma para falar da realidade do diabo e outra para falar da realidade que Deus inaugura para a gente. No finalzinho do capítulo 1 ele diz assim: olha, a vida de vocês está oculta com Deus em Cristo, como se vocês já estivessem nas regiões celestiais. Mas como assim a gente está aqui no meio dessa batalha? Mas o Senhor está aí. E a batalha, a guerra, por Ele foi vencida. E essa batalha não é contra as pessoas que nos cercam, pessoas que muitas vezes se opõem a nós, contrariam o conhecimento da palavra de Deus e a fé em Cristo. Mas notem que foi o apóstolo Paulo que escreveu isso.
O apóstolo Paulo, quando escreveu, provavelmente estava preso em Roma, e ele estava preso, acorrentado a um soldado romano, por ordem do imperador. O imperador era seu inimigo. Os judeus que constantemente o denunciavam como causador de desordem e perverter a palavra de Deus, também eram inimigos. Em Éfeso, é lá em Atos 19, eu acho que é Atos 19, em Éfeso, o pessoal que fazia as estátuas dos deuses e ídolos ficaram loucos da vida com o Paulo, denunciaram o Paulo, porque ao condenar a idolatria, chamando todos ao arrependimento e reconhecerem o único Deus que pode salvar e dar vida eterna, Paulo foi acusado de perverter a economia de Éfeso. E mesmo assim o Paulo não identifica nas pessoas um inimigo. A nossa luta, a nossa batalha está firmada na vitória de Jesus. E essa luta é contra o diabo e todos os seus anjos, é contra essa realidade espiritual que a gente não vê, que a gente não percebe e que se intersecciona com a nossa realidade. E nesta realidade na qual nós estamos, o bom Deus nos traz a sua palavra e nos orienta. Peguem toda a armadura. Cuidado com os dardos inflamados do diabo, do maligno. Uma batalha oculta que foi vencida pelo Senhor contra o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma batalha oculta que foi vencida pelo Senhor contra o mundo. Ele disse lá em João, esse é um texto muito conhecido, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Queridos jovens, filhos de Deus, na medida em que nós vamos caminhando, batalhando, identificando os inimigos à nossa volta, muitas vezes, pessoal, juntando os pedaços dos ataques, recolhendo os cacos, porque o inimigo está derrotado, mas ele vai embora e ainda quer causar o maior dano possível. Nesta realidade, ainda assim nós temos paz, segurança, certeza de que em Jesus o diabo não tem mais poder sobre nós. Tem aquela história da tentação, de que a gente não consegue evitar as tentações. E aí alguém usou aquela história dos passarinhos. Eu não posso evitar que os passarinhos o tempo inteiro sobrevoem em minha cabeça. Mas nós podemos evitar que eles façam ninhos na cabeça da gente. Que o bom Deus, queridos jovens, oriente, enriqueça, fortaleça nossas mentes, nossos corações para a batalha diária, para o dia a dia que vem pela frente, e que nele possamos ter a certeza de que somos fortes em Cristo e que temos vencido o maligno desde o dia em que chegamos à fé em Jesus no nosso batismo. Que esta certeza, pessoal, queridos jovens espalhados por todo o Brasil, querido Conselho Geral da GELB, que tanto batalhou e lutou para que isso de fato acontecesse, de forma remota, mas de forma viva e eficaz, para que a palavra de Deus chegasse em todos os cantos, porque em todos os cantos o Senhor é vitorioso contra todos os inimigos, e nele também nós seremos. Que o bom Deus, jovem, fortaleça isso no teu coração e na tua mente, enquanto jovem, enquanto adulto, enquanto líder da sua comunidade, da sua juventude, enquanto líder da igreja, nos campos de batalha que temos pela frente. Quanto tempo dura uma guerra, hein? Depende, pastor. A guerra do Golfo foi 1 ano e pouquinho, outras 5 anos, outras 7 anos, outras 30 anos. A nossa batalha contra o diabo é até a nossa morte, ou até a linda e viva esperança da volta de Jesus como vencedor sobre tudo e sobre todos. Amém.
Muito obrigado, pastor Nicolas, pela preciosa palavra que o senhor traz para nós nesta manhã. Começamos muito bem esta manhã de congresso. Obrigado pelo seu preparo, pela sua entrega, e que Deus abençoe o senhor no seu ministério, com os jovens especialmente, mas em sua congregação, até o dia de Cristo voltar, ou até o dia da nossa morte, até o fim, batalhando. Estamos sempre com a possibilidade de recomeçar. Recomeço que o Senhor trouxe para nós, a partir da vitória de Cristo, é uma realidade para nós, isso vai ficar muito marcado para nós. Estamos começando, meus queridos, a palavra de Deus. O pastor Nicolas se despede, e nós temos alguns avisos para dar para a galera que está em casa, acompanhando o nosso congresso. O primeiro deles é sobre a dinâmica que vai acontecer nesse momento. Nós estaremos agora convidando a todos vocês em casa, quem está nos grupos, nas suas juventudes, ou quem está individualmente em algum lugar acompanhando o congresso, que participe com a gente nos grupos, nas salas de bate-papo, que estão aí, os links estão aí à disposição. É uma parte importante porque nós ouvimos a palavra do pastor Nicolas e a gente quer reagir a ela. A gente precisa reagir à palavra. Quando ela nos visita, ela nos interpela. E a gente quer se apropriar do conhecimento, do debate, da reflexão e aplicar isso para a nossa vida. Então esse é um momento muito especial do nosso congresso, momento da dinâmica, do exercício, da reação à palavra de Deus. Nosso convite para amanhã, para esta manhã, é que a gente converse nos nossos grupos e nas salas sobre estas batalhas que o pastor Nicolas trouxe para nós. Mas nós queremos trazer isso mais para perto da nossa vida. A gente quer reconhecer elas perto de nós e dar um nome para elas, identificar elas. E então, juntos, na conversa, uns com os outros, também já buscar caminhos para enfrentamento dessa batalha. Todos vocês, então, estão sendo convidados agora, uma roda de conversa, aí na sua juventude, aí na sua igreja, ou então em nossas salas virtuais, para bater um papo muito sincero, um desabafo, de identificar onde dói, onde o inimigo está atacando você na sua vida. Que batalha é essa que está operando na sua vida nesse momento? Quem está junto, ouça com atenção o jovem ao lado, o irmão, acolha, não julgue, não critique, escute. Importante a igreja, a juventude, escutar uns aos outros, a igreja está aqui para isso também. E também, dentro do espírito da conversa, ofereça apoio, né? Ofereça caminhos, ofereça soluções. Então, todos convidados agora a trabalhar, a se apropriar dessa palavra e aplicar isso na sua vida. Nós começaremos a dinâmica, então, imediatamente agora, na sua juventude e também nas salas virtuais. Antes de me despedir, um aviso importantíssimo para a continuidade do congresso, que é o aviso de que você, líder, você que está representando a sua união juvenil, se inscreva, por favor, se inscreva até o meio-dia, para participar da reunião plenária, da reunião máxima da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, sua assembleia, que acontecerá hoje à tarde, né, com os assuntos pertinentes. É importante, é essencial que você se inscreva, você que estará representando sua juventude, até o meio-dia. Os links para inscrição também estão aqui na descrição desse vídeo. Vamos então para a dinâmica. Bom trabalho a todos vocês.
direção. Batalhazinha